Bom dia a todos. Realmente muito bom estar aqui nesse primeiro Latmetrics e dele estar acontecendo aqui no Brasil e em Niterói. A gente vem há algum tempo tentando discutir um pouco o que são as altimetrias e o que elas significam para a gente, e principalmente pegando um gancho em algumas apresentações que já foram feitas. A fala da Germana ontem, que nos faz questionar quais são as fontes que seriam mais adequadas e ideais para a gente, e a apresentação da Sara de hoje também nos falando sobre a necessidade de a gente ter um olhar mais profundo, mais verticalizado. Então a minha pesquisa ela tem um pouco esse propósito, ela é um pouco mais propositiva, e a gente vai tentar contribuir então com essa discussão a partir da análise de uma das fontes da altimetria, que é o Twitter. Então a gente vai tentar analisar um pouco os aspectos conversacionais do Twitter, como que eles podem nos ajudar a qualificar mais os dados altimétricos. Que coisa. Então, não vou me ater muito a questões conceituais. A altimetria nos ajuda a entender um pouco o impacto social, a circulação da informação científica na web social, tentando nos dar uma compreensão de indicadores online, e a circulação dele em blogs, mídias, e esse campo ele demanda o uso de abordagens qualitativas, assim como todos os campos dos estudos métricos. A gente tem que tomar cuidado para a altimetria não reproduzir os estudos tradicionais e se tornar mais um campo de reprodução de números. A gente está preocupado no que esses números representam. Eu apanhando. E além dos estudos que analisam então os aspectos quantitativos dos dados, a gente está procurando uma abordagem que investigue dados mais ricos, semânticos, que investigam como e por que esses dados estão acontecendo. Há na literatura internacional, parece que uma predileção pelo Twitter, até mesmo pela ferramenta não provedora de dados altimétricos, e a gente está propondo então uma reflexão dos aspectos conversacionais dessa fonte, que tem se mostrado uma das mais importantes para os estudos de altimetria, para tentar entender o que as interações podem contribuir para a altimetria e, a partir delas, tentar mapear uma rede de interações em torno das pessoas que compartilham os artigos. Bom, tentando só um breve olhar sobre quais seriam esses aspectos conversacionais, dentro das estruturas e dos componentes básicos do Twitter e do tweet. Basicamente, após uma mensagem ser publicada, nós temos duas funções conversacionais da ferramenta. A primeira seria, no próprio tweet, o usuário mencionar um outro usuário, e a segunda seria o tweet original ser retweetado, ou ser repostado e republicado. Então as menções, elas têm sido consideradas na literatura como um possível endereçamento, um direcionamento ou uma recomendação. Alguém pode compartilhar um artigo, mencionar um terceiro usuário, seja para dizer para ele, olha esse artigo que saiu, há uma possibilidade de ser considerado como tal. E o retweet, que seria a reprodução, pode ser considerado uma aprovação, um endosso, permite a retransmissão de conteúdo a outros usuários e pode aumentar, sim, a visibilidade. E a gente tem também, não é necessariamente conversacional, mas como ela é um fruto de uma etiquetagem social, ela também tem o seu apelo social, a hashtag que pode contribuir para a compreensão do contexto e até mesmo caracterizações e categorizações dos tweets. Então, menções a outros usuários e retweets podem ser identificados, rastreados, e eles podem nos ajudar numa visualização da rede de interação que acontece em torno de um artigo. Gente do céu, acho que a pilha está acabando. Não sou eu, juro que eu estou apertando. Então, a partir dessas considerações, a gente está fazendo um estudo propositivo, um estudo exploratório, para retratar os aspectos estruturais, tentar entender um pouco o comportamento do compartilhamento de artigos, como eles variam,
A gente não trouxe aqui um grande número, a ideia é trazer um estudo mais qualitativo, um estudo de caso, com poucos trabalhos. Nós analisamos a partir de 3 artigos. Foi, agora foi. Ok. Eu faço pra você. Obrigado. Mas é porque eu acho que está acabando, eu estou mirando para aí. Os dados foram coletados pela Altimétrica. A gente levantou algumas informações de dados, tanto dos usuários quanto dos próprios tweets. Usamos uma metodologia para uma microanálise, para tentar entender mais o conteúdo e o contexto das mensagens, né? Quem menciona quem segue quem, qual foi o nível de reprodução, e usamos também uma categorização dos tweets em algumas categorias que eu vou mostrar posteriormente, e a rede, a gente usou o GEF para fazer a análise e visualização dessa rede. Então, esse é o primeiro artigo, né? Uso de sementes geneticamente modificadas e agrotóxicos no Brasil, cultivando o perigo. É um estudo bem interessante que saiu na revista Ciência e Saúde Coletiva, no qual eles analisam desde a introdução dos GMO, né, os organismos geneticamente modificados, e se o fato deles serem introduzidos no Brasil diminuiu o cultivo de agrotóxicos, e, contrário do que se esperava, houve um aumento significativo do uso de agrotóxicos no período analisado. E o segundo saiu na revista Paulista de Pediatria, consumo energético proveniente de alimentos ultraprocessados para os adolescentes. A pesquisa aplicou um questionário com 780 adolescentes de colégios para ver qual eram os alimentos que eles consumiam, e fizeram uma conversão desses alimentos no valor calórico para ver qual era o nível de consumo de alimentos ultraprocessados, relacionando a questão social ao índice nutricional dos adolescentes. E o terceiro é tratamento farmacológico da obesidade. É uma extensa revisão de literatura sobre o uso de medicamentos anti-obesidade. Então, a primeira coisa que a gente analisou, qual é o grau de exposição desses artigos tinham no Twitter. Isso é calculado pela soma combinada dos seguidores de cada usuário que compartilhou esse artigo. Então, esse é o comportamento. Logo em seguida, o índice de recomendação, que é quantas menções esses artigos tinham quando eram compartilhados. E o último é o índice de reprodução, que é quantas vezes os tweets que compartilhavam esses artigos eram reproduzidos. Nós tivemos muitos tweets que eram informativos, né? São aqueles tweets simples, vamos dizer assim, que não havia menção a ninguém, e tweets conversacionais eram todos aqueles no qual havia menção a algum tipo de retweet. E aplicamos as categorias, né? Acho que seriam razões de menções, né? Compartilhamento, explicativo. Então é interessante que alguns artigos elevam um tipo de categoria, como por exemplo, o exortativo, ele foi muito usado para o terceiro artigo, porque o pessoal começava a compartilhar esse artigo tratamento farmacológico da obesidade para pressionar políticos a votarem o veto de um projeto de lei que estava acontecendo aqui no Brasil, a votação no período. Então, o compartilhamento ele é um pouco distribuído entre os artigos. O explicativo só traz uma ideia, né, geralmente é um dado da pesquisa, algum dado estatístico dos resultados. Né, o argumentativo, ele dá credibilidade para o estudo. Né. E quanto às hashtags, pode passar. Isso é bem interessante, porque as hashtags também nos ajudam a pesar qual categoria você coloca o tweet, porque, por exemplo, o primeiro artigo, a hashtag mais utilizada foi o GMO, que é simplesmente a abreviação, né, da sigla de organismos geneticamente modificados, e era o artigo que mais tinha compartilhamento simples. O segundo, a hashtag mais utilizada foi o boicote ao campo, que é um supermercado espanhol que usava produtos ultraprocessados, mas que não colocava a etiqueta que eles eram ultraprocessados, colocavam como produtos normais.
Então os consumidores começaram a usar o artigo, denunciar o supermercado e usando a hashtag para ninguém mais ir ao supermercado. Então tinha um cunho ativista aí, de alguma forma, de boicote. E o segundo, mais ainda, de digital advocacy, que são os usuários usando o artigo para pressionar os políticos para vetar o projeto de lei da Anvisa, para aprovar o projeto de lei que derrubava o veto da Anvisa de comercialização dos produtos inibidores de apetite. E depois foi virado em lei ordinária. Aí pode passar, são só os exemplos das hashtags, né, de cada um dos 3 artigos. Ok. Pode? Pode também? Então essas são as redes. Pode passar. Então essas são as redes de comunidade de atenção dos 3 artigos que foram identificados a partir das interações. Né? Teriam muitas coisas técnicas para dizer do tipo de rede, o tipo de comportamento de cada usuário, né? E a gente só finaliza o quanto que esse tipo de estudo pode nos ajudar a contribuir, né? Pode contribuir com a contextualização mesmo dos estudos de altimetria, para a gente tentar entender mais o como e o porquê, o que está acontecendo por trás desses números que a altimetria vem nos mostrando nesse donut bonitinho dessas cores. Acho que é isso. Obrigado, gente.